Janeiro de 2026. O que muitos chamavam de teoria da conspiração ou apenas textos antigos está se tornando a manchete do jornal de hoje. Enquanto o mundo se preocupa com novas IAs e moedas digitais, a geografia da Terra e os eventos em Israel estão seguindo um roteiro escrito há 2000 anos. O que está escondido no leito seco do rio Eufrates agora? E por que as novilhas vermelhas em Siló são o sinal mais urgente para esta semana? Se você sente que algo grande está prestes a acontecer, você não está sozinho. Hoje eu vou te mostrar os 7 sinais do Apocalipse que já estão visíveis em 2026. E o 7º é o que as autoridades estão tentando esconder de você. A profecia de Apocalipse 16:12 diz que o 6º anjo derramaria sua taça sobre o Eufrates para que suas águas secassem, preparando o caminho para os reis do Oriente. Em 2026, isso não é mais uma metáfora. Isso é geografia real. O rio que sustentou civilizações inteiras por milhares de anos. Babilônia, Assíria, os impérios que moldaram a história humana, está morrendo diante dos nossos olhos. E não estamos falando de uma seca temporária. Estamos falando de níveis críticos nunca antes registrados. Mas aqui está o detalhe que poucos estão prestando atenção. À medida que as águas recuam, cidades antigas estão emergindo do fundo. Zaquicu, uma metrópole que ficou submersa por séculos, agora está exposta. Muralhas intactas, templos esquecidos, artefatos que reescrevem o que sabíamos sobre o passado. E tem mais. Vídeos que viralizaram nas últimas semanas mostram algo perturbador. Sons estranhos vindos das fendas secas do rio. Ruídos profundos, quase mecânicos, que ecoam das profundezas. Geólogos não têm explicação, mas estudiosos bíblicos sabem exatamente o que pode estar acontecendo. A Apocalipse 9 menciona 4 anjos caídos que estão presos no grande rio Eufrates, aguardando o momento exato para serem libertados e matar 1/3 da humanidade. Esses anjos foram acorrentados ali há milênios, e a Bíblia diz que eles serão soltos para a hora, o dia, o mês e o ano determinados. Coincidência geográfica? Ou estamos testemunhando a preparação literal para a libertação descrita em Apocalipse 9? O Eufrates não está apenas secando, ele está revelando algo que estava destinado a permanecer escondido até o tempo do fim. Apocalipse 16:8-9 diz: O 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores. No final de 2025 e agora, em janeiro de 2026, entramos oficialmente no pico do ciclo solar 25. E não é um ciclo qualquer. É o mais intenso em décadas. As tempestades solares que estamos enfrentando não são apenas fenômenos bonitos no céu. Elas estão derrubando satélites de comunicação, desligando redes de energia em países inteiros e expondo a humanidade a níveis de radiação que nossos sistemas tecnológicos não foram projetados para suportar. Mas tem algo mais profundo acontecendo. O calor extremo que vimos no Rio de Janeiro, onde termômetros marcaram 62 graus Celsius na sensação térmica. As ondas de calor recordes na Europa, onde idosos morreram dentro de suas próprias casas, porque o ar se tornou irrespirável. Incêndios florestais simultâneos em 5 continentes. A narrativa oficial é mudança climática. E sim, a atividade humana contribui, mas para os estudiosos bíblicos, há uma camada mais profunda. Isso não é apenas aquecimento gradual, é cumprimento profético. A NASA confirmou que as ejeções de massa coronal estão atingindo a Terra com uma frequência e intensidade nunca antes registradas. Cada explosão solar libera a energia equivalente a bilhões de bombas nucleares. E elas estão chegando aqui. O Sol não está apenas brilhando, ele está queimando. E a humanidade está começando a sentir isso na pele, literalmente. Este é o ponto de virada para 2026. E se você não entende a importância disso, preste muita atenção no que vou dizer agora. Para que o 3º templo de Jerusalém seja construído, o templo que a Bíblia diz que será profanado pelo Anticristo,
É necessário que os sacerdotes judeus sejam ritualmente purificados. E essa purificação só pode acontecer com as cinzas de uma novilha vermelha perfeita. Não é qualquer novilha. Ela precisa ser completamente vermelha, sem uma única mancha de outra cor, sem defeitos, sem nunca ter carregado um jugo. É uma das exigências mais rigorosas de toda a lei de Moisés, descrita em Números 19. Aqui está o problema. Novilhas vermelhas perfeitas são extremamente raras. Tão raras que, segundo a tradição judaica, apenas 9 foram sacrificadas em toda a história de Israel. A 10ª será usada para purificar o templo antes da vinda do Messias. E é aqui que 2026 se torna crucial. Em 2022, 5 novilhas vermelhas foram transportadas do Texas para Israel. Elas chegaram jovens demais para o sacrifício. Mas agora, em 2026, elas atingiram a idade e a maturidade necessárias. E não é só isso. Fontes dentro de Israel indicam que os preparativos em Siló, o local escolhido para o sacrifício, nunca estiveram tão avançados. As plataformas estão construídas. Os utensílios ritualísticos estão prontos. Os sacerdotes da linhagem de Arão foram treinados. Tudo está no lugar. Falta apenas a data. Se esse sacrifício ocorrer este ano, o cronômetro profético para a construção do terceiro templo terá sido oficialmente ativado. E uma vez que o templo esteja de pé, a contagem regressiva para a manifestação do anticristo começa. Isso não é especulação. Isso é teologia judaica ortodoxa, alinhada com escatologia cristã. E está acontecendo agora, em tempo real. E a pergunta não é se isso vai acontecer. A pergunta é, você está preparado para o que vem depois? Mateus 24:6 diz: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Em 2026, as tensões geopolíticas atingiram o ponto de ruptura. E não estamos falando de conflitos isolados. Estamos falando de uma preparação global para algo muito maior. Xi Jinping, presidente da China, declarou publicamente que a unificação com Taiwan é imparável e inevitável. Exercícios militares chineses ao redor da ilha não são mais simulações, são ensaios. Na América do Sul, a Venezuela mobilizou tropas para suas fronteiras em uma escala não vista desde a Guerra Fria. Recursos naturais estão sendo disputados. Alianças estão sendo formadas. No Oriente Médio, Irã e Israel estão mais próximos de um confronto direto do que nunca. Ataques cibernéticos, assassinatos de cientistas nucleares, ameaças abertas de aniquilação. E a Rússia continua sua postura agressiva na Europa Oriental, com exercícios militares massivos e retórica nuclear. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Isso não são brigas políticas aleatórias. São movimentações estratégicas que estão preparando o tabuleiro global para o Armagedon. Apocalipse 16:12 fala dos reis do Oriente, que cruzarão o Eufrates seco para a batalha final. E pela primeira vez na história, as potências orientais, China, Rússia, aliados do Pacífico, têm capacidade militar, recursos e motivação para se mover em direção ao Oriente Médio. O caminho está literalmente secando. As alianças estão se formando. As armas estão sendo posicionadas. E o mundo está olhando para outro lado. O profeta Daniel, há 2.500 anos, recebeu uma visão sobre o tempo do fim. E Deus disse algo muito específico em Daniel 12:4. Tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Até o tempo do fim, muitos correrão de uma parte para outra. E a ciência se multiplicará. Em 2026, estamos testemunhando o cumprimento literal dessa profecia. A ciência não está apenas avançando, ela está explodindo. A inteligência artificial deixou de ser uma ferramenta que usamos e se tornou agentes autônomos que tomam decisões por conta própria. E as agora escrevem códigos mais complexos do que programadores humanos. Elas diagnosticam doenças melhor que médicos. Elas conduzem veículos, negociam ações, criam arte, compõem música. E aqui está a parte assustadora. Estamos criando uma inteligência que a humanidade não consegue mais controlar completamente.
Pesquisadores de IA admitem abertamente que não entendem totalmente como suas próprias criações chegam a certas conclusões. Apocalipse 13:15 diz que a segunda besta deu fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Pela primeira vez na história, a tecnologia existe para dar voz e aparente vida a uma imagem. Hologramas realistas, robôs humanoides, IAs que conversam, raciocinam e interagem de forma indistinguível de seres humanos. E mais, pela primeira vez na história, a tecnologia para monitorar cada ser humano na Terra, simultaneamente, já existe. Câmeras com reconhecimento facial em bilhões de locais, satélites que rastreiam movimentos em tempo real, dispositivos pessoais que sabem onde você está, com quem você fala e o que você compra. A infraestrutura tecnológica para um governo global totalitário não é mais ficção científica. Está operacional. Agora, Apocalipse 13:16-17 é uma das profecias mais conhecidas e mais assustadoras, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Em 2026, o dinheiro físico é quase uma relíquia do passado. Isso não aconteceu por acidente. Foi uma transição planejada, acelerada e global. Governos ao redor do mundo estão implementando suas CBDCs, moedas digitais de bancos centrais. China já tem o yuan digital. Europa está testando o euro digital. Estados Unidos está desenvolvendo o dólar digital. Brasil avança com o real digital. E aqui está o que eles não dizem claramente. Essas moedas não são apenas dinheiro eletrônico. São sistemas de controle. Com CBDCs, cada transação que você faz é rastreada, registrada e analisada. O governo sabe onde você gasta, com quem você gasta, quando você gasta. E mais importante, eles podem controlar se você pode gastar. Não concorda com uma política governamental. Sua carteira digital pode ser congelada com um clique. Protestou contra algo? Seu acesso a dinheiro pode ser bloqueado. Viajou para um lugar que o sistema considera suspeito? Sua pontuação de crédito social diminui. Isso não é teoria da conspiração. China já usa crédito social há anos. Canadá congelou contas bancárias de manifestantes em 2022. A infraestrutura está pronta. E tem mais. A tecnologia de pagamento biométrico está se tornando padrão. Pagamento com reconhecimento facial. Pagamento com impressão digital. Pagamento com a palma da mão. A mão direita. Exatamente como a Bíblia descreve. Não é mais uma questão de se a marca da besta virá. É uma questão de perceber que o sistema que a tornará obrigatória já está 100% operacional no seu celular hoje. Mas o sinal mais perturbador aconteceu há poucos dias. E se você estava prestando atenção, sentiu algo diferente no ar. A grande tempestade solar de janeiro de 2026 foi diferente de tudo que a ciência moderna já registrou. Não apenas pela intensidade, que foi classificada como G5, a categoria mais alta possível, mas pelo que ela causou aqui na Terra. Auroras boreais apareceram em latitudes onde elas nunca foram vistas. Pessoas no Caribe olharam para o céu e viram cortinas vermelhas dançando. No norte da África, o céu noturno se iluminou com cores que pareciam sangue. E não foi bonito. Foi assustador. Lucas 21, 25, 26 diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas e na terra. Angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que sobrevirá ao mundo. O medo que as pessoas sentiram ao olhar para o céu esta semana não foi irracional. Foi instintivo. Foi uma reação visceral a algo que nosso espírito reconhece, mesmo quando nossa mente não entende. Sistemas de comunicação falharam. Aviões tiveram que desviar rotas. Satélites foram danificados. E pela primeira vez em décadas, cientistas admitiram publicamente que não sabem exatamente o que causou essa tempestade específica, ou quando a próxima virá.
O mundo sentiu algo na última semana. Uma sensação de que o tempo está se esgotando, de que algo muito maior está prestes a acontecer. E essa sensação não está errada. Atos 2, 19 e 20 profetiza: mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Quando o céu sangra, não é apenas física, é profecia. Esses 7 sinais não são para causar pânico. São para gerar vigilância. São para acordar aqueles que ainda têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. A verdade é que a maioria das pessoas vai olhar para tudo isso e encontrar explicações naturais. Vão dizer que é seca climática, ciclos solares normais, avanço tecnológico inevitável. E tecnicamente eles não estão errados, mas estão perdendo o quadro maior. Porque a Bíblia nunca disse que os sinais do fim seriam sobrenaturais e óbvios para todos. Ela disse que seriam discerníveis para aqueles que estão atentos, que seriam como as dores de parto, começando espaçadas, quase imperceptíveis, e depois aumentando em frequência e intensidade, até que não possam mais ser ignoradas. E nós estamos nesse ponto agora. 2026 não é apenas mais um ano. É um ano onde eventos proféticos, tecnológicos, geopolíticos e naturais estão convergindo de uma forma que nunca vimos antes. A pergunta não é mais quando vai começar. A pergunta é: em que lado você estará quando tudo se cumprir? Deixe nos comentários. Qual desses sinais mais te impressionou? Qual te faz acreditar que realmente estamos vivendo os últimos dias? Eu leio todos os comentários e quero saber sua opinião. E se você gostou desse estudo, deixa o like e se inscreva no canal para conhecer mais fatos historicamente secretos.